Há 20 anos, após a Revolução de Olympus, a humanidade passou a receber sua educação em realidade virtual. Os estudantes evoluíam na Academia de Olympus e, após a formatura, conseguiam empregos dentro da União de Olympus. Essa era uma tradição comum, então Angel, de 6 anos, decidiu seguir o mesmo caminho. No entanto, as coisas não foram fáceis para ele. Ele estava a caminho da academia quando um homem idoso pulou na frente dele, dizendo que finalmente havia encontrado uma criança talentosa. Animado por encontrar novos talentos, o homem idoso torna-o o homem mais forte do mundo e leva a criança consigo após sequestrá-la. Depois de ser sequestrado por esse estranho homem idoso, que também é a personificação da força, An teve que passar por diferentes atividades de treinamento intenso, incluindo comer comida estranha e sobreviver a um grupo de hienas. Já se passaram 10 anos desde que ele começou o treinamento, quando An diz ao seu mestre que o nível máximo atual é 89, o que é muito impressionante para ele. No entanto, o velho homem diz que isso não é tão impressionante e afirma que qualquer pessoa com menos de nível 99 nem mesmo é um colosso. An argumenta que a pessoa está oficialmente classificada como número 1 e ninguém está acima dela, mas seu mestre diz que An deve confiar nele. O mestre então diz que ele não deve confiar apenas no que pode ver e deve se lembrar de que existem coisas que não podem ser reveladas. An pensa que seu mestre está novamente dizendo besteiras, enquanto seu mestre repete sua promessa de fazer de An o humano mais forte deste mundo. An compartilha suas preocupações sobre não pertencer a uma família rica, mas o mestre diz que a única coisa que importa são as estatísticas e o nível. Após passar por várias temporadas de treinamento rigoroso, 20 anos se passaram antes de ele se juntar ao seu mestre, que lhe diz que An se saiu bem em todos esses anos e que pode morrer em paz agora. An deseja silenciosamente que seu mestre morra logo, pois teve que suportar vários anos de tortura, e seus pais não estavam felizes com ele por treinar por tanto tempo, enquanto todos os seus colegas de idade já haviam começado a trabalhar. An finge estar triste quando diz ao seu mestre que ele é como um pai para ele e que não sabe como viver neste mundo sem a orientação dele. An espera receber uma missão de seu mestre, então implora para que ele lhe ensine um pouco mais, mesmo que seu mestre diga que ele é forte o suficiente. Seu mestre diz que An é seu único aluno e sucessor, e então entrega a An um mapa, dizendo que o futuro dele está lá. An agradece a seu mestre por seus generosos ensinamentos e se curva em sinal de respeito. Seu mestre diz que o mundo se ajoelhará diante dele, e quando An se levanta, seu mestre já faleceu. An deixa o local de seu mestre após 20 anos. E vai para um portão de teletransporte especial chamado Lena, esperando começar uma nova vida. Ele abre sua janela de estatísticas e fica feliz por ver que os anos de treinamento finalmente valeram a pena e suas estatísticas estão muito altas. Ele fica um pouco chocado ao descobrir que, apesar de suas estatísticas altas, sua sorte está em pontos negativos. Ele inicia o sistema e sua maldição de restrição é liberada. Ele está livre de seu dever como sucessor e a barreira especial ao seu redor é removida. Ele fica feliz por estar livre e está prestes a sair do local, mas o sistema mostra um erro e nega o acesso, exibindo a mensagem de que ele não passou pelo procedimento adequado e que foi detectado um método anormal de nivelamento. Inesperadamente, o sistema redefine todas as suas estatísticas conquistadas e seu nível volta a 0, deixando-o em choque. Depois de ficar deitado em choque por um tempo, ele percebe que suas estatísticas não foram restauradas e descobre que apenas seu nível voltou a 0. Ele planeja subir de nível rapidamente com essas estatísticas e investir nelas novamente. Ele fica um pouco aliviado com o novo plano e ainda está feliz por estar livre, então decide seguir em frente e escolhe a vila inicial para iniciantes como seu próximo destino. Ele sabe que será mais velho que todos os outros, mas para ele é um novo começo de sua vida. An chega à sua cidade natal, Urks, após 20 anos e sente nostalgia ao ver todas as coisas que ele perdeu, a atmosfera harmoniosa e tudo sobre o lugar. Depois de olhar ao redor por um tempo, ele decide ir direto para as áreas de caça. Ele passa pelo portão oeste de Ercas, mas os guardas o impedem na entrada e pedem seu nível. Ao descobrirem que ele é nível 1, o guarda diz que ele deveria entrar pelo portão leste da cidade, porque seria perigoso para ele, um nível 1, entrar pelo portão oeste. An pergunta se é uma zona restrita, ao que o guarda responde que não, mas seria melhor se An ficasse longe dali, pois ele nem mesmo será capaz de capturar um coelho fang no nível 1.
O guarda continua dizendo que seria melhor para ele entrar pelo portão leste, mas An o ignora e começa a caminhar para frente, dizendo que ficará bem. O guarda pensa que An pode não estar ouvindo porque os jogadores respondem depois que morrem, mas ainda é muito imprudente. À medida que An avança, sua primeira missão aparece na frente dele, dizendo que há um guarda chamado Nur no portão oeste que está preocupado que o jogador morra. Sua primeira missão é acabar com a ansiedade de Nur. Como recompensa, ele receberá 30.000 ouros. An está confiante em si mesmo, então, antes de completar a missão, ele decide assustar o guarda um pouco mais. Ele começa a acenar para chamar a atenção do guarda, exatamente quando um coelho fã está prestes a atacá-lo. O guarda grita para ele ter cuidado, mas ele apenas fica lá sorrindo, e, exatamente quando o coelho está prestes a mordê-lo, ele desfere um rápido soco, lançando o coelho para longe. Logo em seguida, ele é atacado por outros coelhos, mas os derrota facilmente. Nuri fica chocado com isso e pergunta se ele é um nível 1. An diz que Nuri deveria ter sido capaz de detectar seu nível, mas ainda é difícil de acreditar. Quando Nuri pergunta qual método ele usou, An diz que é um segredo absoluto. Eles ainda estão discutindo quando são atacados por um javali selvagem enfurecido. An pede a ele para se afastar, pretendendo lutar contra o javali, mas assegura a ele para não se preocupar e afasta o javali com um soco. Ao ver An derrotar outro animal com tanta facilidade, Nur finalmente acredita em sua força, finalmente relaxando, o que completa a primeira missão de An. Ele recebe o ouro como recompensa. An está bastante feliz com a quantidade de ouro que conseguiu apenas dando alguns socos, mas ele não pode mais seguir seu plano anterior de investir nas estatísticas, pois elas já estão fixas. Então, ele decide não se concentrar nas estatísticas por enquanto e se dirige às áreas de caça de níveis mais altos. Após se despedir de Nur, An está feliz com sua nova vida, pois conseguiu escapar após 20 anos e agora está recebendo recompensas. No entanto, sua felicidade não dura muito tempo. Alguns dias depois, ele recebe uma notificação dizendo que ele participou de um assassinato, o que ativou o caos, e agora ele receberá uma marca de assassino. Nos últimos dias, ele tem se envolvido em todo tipo de incidentes, o que levou a muitos mal-entendidos, já que os NPCs o atacam do nada, confundindo-o com um criminoso procurado com uma recompensa em sua cabeça. Ele está confuso sobre por que estão o atacando e acredita que é por causa de sua sorte, que está em menos 99, o que os faz pensar que ele é um criminoso. Agora, eles estão tentando matá-lo e ele é atacado por eles várias vezes, então não lhe resta escolha senão atacá-los. Durante uma dessas lutas, ele acidentalmente mata um NPC, o que o coloca em um estado caótico máximo e ele recebe várias penalidades. Além dos NPCs, os jogadores também começaram a atacá-lo, pois se uma pessoa mata um usuário caótico, ela pode se tornar um herói, então é a melhor chance para os jogadores o matarem, já que ele é um caótico máximo. Durante uma dessas perseguições em que os jogadores estavam tentando atacá-lo, ele fica preso em um beco sem saída, então ele tem que matá-los e depois decide se esconder por um tempo para que não o encontrem. Apesar de todos os mal-entendidos, ele ainda sobe de nível e passa 2 semanas escondido. Enquanto olha para suas penalidades, ele percebe que se quiser que o estado caótico seja removido, ele terá que se esconder por pelo menos 1 ano. Ele decide que, se tiver que viver como um vilão, pode muito bem ser um vilão que come e vive bem. Então, ele percebe que tem estatísticas de nível 99, então não precisa se preocupar em comer e viver bem. Ele pensa que se foi forçado a entrar em um estado caótico logo após terminar seu treinamento de 20 anos, deve ter sido a intenção de seu mestre e deve haver algum cenário oculto em tudo isso. Ele obtém respostas para todas as suas perguntas mais cedo do que esperava, quando, no dia seguinte, um grupo de pessoas vem encontrá-lo e lhe entrega uma reverência longa. Um homem idoso do grupo diz que agora ele pode morrer sem arrependimentos, pois viu o descendente do governante absoluto do céu. O grupo então o recebe, se dirigindo a ele como o governante absoluto do diabo do céu. Ele fica confuso no início, mas logo uma missão aparece na frente dele, dizendo que ele recebeu a missão de classe SSS, e que é de suma importância que ele receba o reconhecimento dos 12 anciãos. An fica surpreso por receber uma missão de classe SSS, pois essa é a classe mais alta já vista em todas as missões que os humanos enfrentaram ao jogar Olympus nos últimos 200 anos. E só houve 3 vezes em que a classe SSS foi concedida.
Uma quest apareceu quando cada uma dessas 3 quests estava em andamento, ocorreram tumultos em Olympus, e quando se trata de quests de classe SSS, o cenário principal seria pelo menos em nível nacional. Ann pensa que o treinamento extremo pelo qual passou nos últimos 20 anos, o estado caótico em que se encontrava assim que saiu de Lena e os NPCs se curvando diante dele significam que ele se envolveu em uma história maior para a qual seu mestre Zeus o preparou nos últimos 20 anos. Ann examina a história do mundo para entender a história e descobre que, no passado, o mundo ficou em caos por 7.000 anos. Quando a guerra terminou, veio a harmonia e o mundo foi dividido em 3 forças. A mais notória era Centínia, que tinha um governante absoluto chamado Graciamentos, que tinha 14 esposas e um filho chamado Ericus de sua 7ª esposa. Após várias gerações, o governante supremo Sultra assumiu o poder. Sultra tinha o sangue do diabo e era mais forte e cruel do que qualquer outro. Todos os heróis do mundo temiam, mas quando a rebelião estourou, Sultra foi derrotado por uma armadilha. No entanto, ele não morreu no ataque, apenas ficou mutilado. Após esse incidente, Sultra viveu em uma caverna e recuperou seu poder. Ann conclui que seu mestre era um descendente direto de Sultra e a habilidade que ele aprendeu nos últimos 20 anos era a habilidade de Sultra. Ele busca mais informações sobre sua quest e descobre que a posição do governante absoluto é temporariamente reconhecida, mas ainda não é perfeita. 7 dos 12 anciãos desejam o retorno do governante absoluto, mas, como ainda há 5 que não compartilham desse desejo, ele precisa encontrar os anciãos que são leais a ele e ser reconhecido como o verdadeiro governante. Se não for reconhecido como governante, ele poderá enfrentar uma situação muito difícil. Ann fica surpreso com as consequências e está preocupado que, se a situação for extrema, será impossível para ele acessar o Cassac. Ele também descobre que receberá benefícios especiais se cumprir tarefas extras, como assumir o comando dos 12 anciãos do Diabo do Céu. Ele conclui que agora só precisa ir a Seul. Ann então convoca os anciãos, deixando-os felizes, pois eles acham que ele os reconhece como anciãos do Diabo do Céu. Ann diz a eles que seu mestre disse a ele para liderar os anciãos do Diabo do Céu e recriar a glória do antigo Diabo do Céu em seu continente. Como todos os anciãos estão felizes em ouvi-lo, ele conclui que eles são os leais a ele, então pede que lhe derem o caminho. Um dos anciãos diz que cortou as cabeças das coisas parecidas com insetos ao redor deles. Ann então verifica a relação do jogador com o ancião e descobre que o ancião agora foi reconhecido como membro do clã e a experiência que os anciãos ganham dentro de uma região é retroativamente atribuída ao jogador. De repente, o nível de Ann começa a subir e ele rapidamente atinge o nível 9 depois de subir 7 níveis. Segundo ele, é uma regra nacional que normalmente uma pessoa entra na academia aos 6 ou 8 anos e alcança o nível 20 quando se forma aos 20 anos. Ele está pensando em quem os anciãos poderiam ter derrotado para alcançar esse nível. Em seguida, ele pergunta ao velho seu nome, e ele responde que seu nome é Luxo e que ele ocupa a posição do primeiro ancião. Ann diz a Luxo que há algo que precisa ser feito e então lhe diz que atualmente está limitado por uma proibição especial. Ann diz que seguiu o conselho de seu mestre, mas nesse estado ele não pode usar nenhuma das habilidades de seu mestre porque sua mente se lembra, mas seu corpo não. Luxo diz que eles já haviam adivinhado isso, mas Ann interrompe rapidamente, dizendo que eles têm que acreditar nele, pois ele é o governante absoluto deles, e promete ajudá-los a chegar a um lugar onde o sol brilha. Todos estão estáticos com sua promessa e prestam seus respeitos a ele, aumentando sua lealdade. Mais tarde, Ann está em sua casa quando sua irmã mais nova, Cia, chega e lhe diz que sua aliança fez uma boa quest dessa vez, mas parece haver um assassino em série chamado Getrak nos arredores de Santina. Ela diz que o assassino empunha 2 pistolas, seu nível é cerca de 40 e ela ouviu dizer que ele consegue derrotar um grupo de 7 pessoas sozinho. Cia diz que se alguém capturar o assassino, pode receber cerca de 3 milhões de moedas de ouro como incentivo. Ann fica surpreso com isso e pergunta por que estão dando apenas 3 milhões como incentivo, se a recompensa é de mais de 100 milhões. Cia diz que os pequenos sindicatos são assim e que seu sindicato ainda lhes oferece muitos benefícios. Mais tarde, Ann recebe uma mensagem de Luxo, que lhe diz que alguém está o seguindo. De repente, uma voz vinda de trás dele diz que finalmente encontrou o impostor. Ann se vira e nota as 2 pistolas nas mãos do homem, dizendo a ele que essa pessoa é o criminoso procurado Getrak.
O criminoso ameaça An, dizendo que ele ousou se passar por ele e agora irá pagar com a própria vida. An fica aliviado por ter recebido a informação da SIA antecipadamente, mas ainda está preocupado porque Getrak está no nível 40 e ele não tem certeza de qual será o resultado da diferença de 30 níveis entre seus equipamentos. An está determinado a não perder a missão mais importante de sua vida e decide que não pode lutar sozinho, então ele chama Luxo para ajudar. Luxo aparece bem na frente dele e presta seus respeitos a An, que lhe diz para matar Getrak. O assassino fica surpreso com a súbita aparição do velho, mas ainda está confiante de que vencerá facilmente os dois. Getrak se prepara confiantemente para atacar, mas antes que ele possa agir, Luxo o ataca facilmente, cortando seu pescoço e deixando até An chocado. An fica surpreso ao saber que Getrak é rumores de ser do nível 40 e Luxo matou tão facilmente. An ainda está tentando compreender o que aconteceu quando Luxo lhe apresenta a cabeça de Getrak embrulhada em um pedaço de pano. Ao segurar a cabeça em suas mãos, suas estatísticas aumentam, pois ele matou um NPC muito acima de seu nível, e ele também recebe a recompensa de 100 milhões de ouro por matar um criminoso procurado. An elogia Luxo por sua ação e está feliz por mesmo não conseguindo trabalho em determinado momento e estando em um estado de caos máximo. Tudo acabou bem, pois agora ele conseguiu 100 milhões de ouro tão facilmente. Então, ele diz a todos os anciãos que caçarão toda a vida ao seu redor sem reclamar, em prol de seu glorioso retorno. Ele diz que seguirá qualquer cenário ou missão que o sistema lhe der e dará o seu melhor para imitar o monarca. Após 2 semanas, eles estão viajando pela selva e Luxo mata facilmente todas as criaturas que representam qualquer ameaça a eles. A luta constante continua. Com as ameaças aumentando, os níveis de aumentam facilmente para o nível 13, o que o deixa feliz, já que normalmente leva anos para atingir esses níveis neste mundo. A habilidade Arte do Anfitrião que rompe o céu requer no mínimo nível 40, e é aí que as coisas começarão. An está segurando a cabeça de Gatrik, pensando no que fazer com ela agora que se tornou um item em sua lista. Ele volta para casa e procura o melhor lugar para vender os itens caros. As pessoas na internet que vendem no jogo em Olympus dizem que se ele vender itens caros no mundo real, ele pode ser roubado e morto. An está confuso com a sugestão, pois ele não pode usar nenhum dos itens públicos do jogo, pois é um caótico máximo, e a moeda do jogo é ouro, que não é negociado no mundo real. Ele ainda está pensando sobre o assunto quando Cia entra, então ele pergunta a ela o que ela faria se ele desse a ela a cabeça de Gatrik. Cia não acredita nele e diz que se ele tivesse uma, não deveria entregá-la a ela, mas sim vendê-la e comprar um hambúrguer para os dois. Cia fica surpresa com sua atitude séria e pergunta se ele sabe em que nível Gatrik está. Ela diz que mesmo que ele voltasse dos mortos, não seria capaz de matar Gatrik, e diz que ouviu dizer que ele nem mesmo podia ir para outras áreas por causa de seu treinamento. An conta a ela que escapou do treinamento alguns dias atrás e que já matou Gatrik. Cia ainda acha que ele está brincando, pois ele não seria capaz de matar Gatrik por causa de seu alto nível. An diz que Gatrik morreu com seu golpe e conta a ela que seu nível estimado é 99, perguntando se ela esqueceu da captura de tela que ele enviou a ela há 10 anos. Ele havia enviado uma captura de tela de si mesmo no nível 99 para Cia, mas ela pensou que ele estava pregando uma peça nela. Cia diz que achava que a captura de tela era falsa, e An diz que poderia ser possível. Ele então diz a ela que se ela quiser a cabeça de Gatrik, ela terá que ir para as montanhas Lepi em Santina, e ele enviará as coordenadas quando fizer login. Cia está confusa sobre por que ela precisa ir para as montanhas Lepia, já que seu nível é apenas 25, ao que An diz que é porque ele é um caótico máximo, deixando-a chocada. No dia seguinte, Cia vai para as montanhas Lepi e diz ao guarda que tem negócios lá. O guarda pergunta se ela tem certeza, porque ela será morta instantaneamente por um monstro, mas Cia diz que ficará tudo bem porque ela pode voltar à vida. Eles a deixam passar, dizendo que a haviam avisado e agora é sua responsabilidade se algo acontecer com ela. Ela avança pela selva, planejando matar-a se ele mentiu para ela. Após 3 horas de caminhada, ela percebe que está muito silencioso ao seu redor. Ela se lembra de que, mesmo que An tenha dito que iria se livrar de todos os monstros, esse silêncio significa que não há nenhum organismo vivo também. Ela se assusta quando An aparece silenciosamente por trás dela e toca em seu ombro.
Depois que ela se acalma, ela fica chocada ao perceber a energia que cerca An e pergunta sobre isso. Ela diz que se houver tanta energia, ele é um caótico máximo, e pergunta se ele matou NPCs. An ignora a pergunta dela e lhe entrega a cabeça de Gatrick. Cia não consegue acreditar que ele o matou e pergunta como ele fez isso, enquanto An apenas diz para ela se apressar e trocar a cabeça pela recompensa, não querendo que ela desista do compromisso de dividir o dinheiro do prêmio. Cia entrega a cabeça para sua união e, depois de confirmarem que é a cabeça de Gatrick, eles pagam a recompensa de 100 milhões de ouro. Cia se lembra dos tempos difíceis que An passou durante seu treinamento em Olympus e fica feliz que finalmente tenha valido a pena. Ela vai até An e lhe entrega 99 milhões de ouro, surpreendendo, já que eles haviam concordado em dividir o prêmio pela metade. Cia diz que é seu primeiro salário após 20 anos de trabalho árduo, então ela não pode pegar a metade e fica com 1 milhão como dinheiro de bolso, sendo sua irmã mais nova. Em seguida, ela vai embora, dizendo que tirou apenas a manhã de folga e pede a ele para jantar com a família naquela noite. An calcula que, após pagar impostos e taxas de câmbio, ele ficará com 80 milhões de ouro. Ele está feliz por ter conseguido tanto dinheiro em apenas uma tentativa e pensa que esta é a missão de sua vida, então não importa se ele é caótico máximo. Ele acredita que a missão de classe SSS nem começou ainda e ele já conseguiu tanto dinheiro, e ele nem consegue imaginar qual será o prêmio ao completar a missão principal. Ele está determinado a alcançar o nível 40 o mais rápido possível para prosseguir com a missão. Ele percebe que precisa crescer mais rápido se quiser chegar ao nível 40 e precisa investir no futuro usando dinheiro real. Naquela noite, ele vai para casa e pergunta a Cia o que ele deveria comprar para ele. Ela diz que acabou de voltar do trabalho, mas ele oferece pagar a ela 300 mil won por mês, se tudo der certo, como um salário fixo. Ele quer que ela compre itens para ele no jogo e envie para sua conta. Cia aceita e eles concordam com o arranjo. A mesada que ela exige é de 5.001 por mês. An aceita a oferta e eles fazem um acordo. Algumas horas depois, eles entram na selva e o equipamento que ele comprou com a ajuda de SA aumenta a taxa de experiência que ele ganha. An está extasiado porque, pela primeira vez em sua vida, ele tem seu próprio dinheiro. SA interrompe seus pensamentos felizes ao dizer que, se ele vai fazer com que ela faça recados para ele, ele precisa fazer um ponto de teletransporte para ela. Ele pergunta qual é o custo e fica chocado quando SA responde que precisa de 3 milhões de ouro para o primeiro destino e depois 300 mil ouro para cada uso subsequente. Ele sai depois de lidar com sua irmã, e ela pede a ele para esconder todos os seus acessórios, dizendo que eles parecem feios. An decide que é hora de fazer o que precisa ser feito e convoca seus anciãos para se juntarem a ele na tarefa. No dia seguinte, eles chegam às montanhas Safe, onde algumas pessoas estão observando An silenciosamente e descobrem que ele é um Max caótico. Eles estão felizes por terem essa chance de lutar contra um Max caótico e, mesmo que seu líder pense que An parece muito fraco, ele ainda ordena que sua equipe se prepare para a batalha. An está caminhando confortavelmente na selva, pensando se há algum monstro aqui, quando o sistema envia uma mensagem dizendo que uma habilidade externa está tentando restringir seu corpo, e ele fica confuso com a mensagem. Enquanto isso, o perseguidor tenta atacá-lo com magia, mas fica surpreso quando An resiste à magia aprisionada. A figura pode ser um mago, mas como seus itens são ruins, ele deve ter morrido várias vezes e perdido todos os seus itens. Um dos atacantes está feliz porque é a chance perfeita de matá-lo, e ele precisa de mais uma morte para aumentar sua reputação na classe herói. Seu líder pede a eles para pararem de falar e começarem a trabalhar. Ben ordena ao chefe que o distraia para que ele não possa usar teletransporte ou piscar, enquanto o gerente assistente Kim e ele se aproximam para atacar. Eles vão atacar An, que, sem olhar para trás, diz que se eles desistirem agora, ele poupará suas vidas. Os atacantes não levam suas ameaças a sério e continuam se movendo em sua direção para atacar, mas An não se abala e pergunta qual é o nível deles. Um dos atacantes lança um tiro mágico nele, mas ele rebate sem causar nenhum dano. Eles decidem atacá-lo juntos, mas ainda não tem efeito sobre ele, surpreendendo-os por ele não perder pontos de vida. Enquanto isso, An está tentando determinar os níveis deles e percebe que a pessoa com a espada grande está com cerca de nível 40. O gerente assistente Kim diz ao diretor que An deve estar preparado para o ataque e bem preparado. Seus ataques apenas coçam An, então ele finalmente
Decide contra-atacar, mas não pode usar suas habilidades, então ele planeja atacá-los com seus socos. Enquanto assume a posição de ataque, os atacantes se alertam, pensando que ele vai usar alguma magia poderosa contra eles. An golpeia o diretor, causando-lhe um grande dano no processo. O sistema notifica que ele ainda está em estado de caos máximo e agora sua marca de assassinato se intensificou, piorando seu crime. Desta vez, os atacantes atacam com mais força. Eles estão furiosos com a morte de seu diretor, mas An os derrota facilmente, aumentando seu número de mortes. O gerente assistente pergunta ao diretor o que devem fazer a seguir, ao que o diretor diz para eles fugirem, dizendo que não podem lutar contra esse cara. Ele pede que eles recuem rapidamente, dizendo que arrumaram encrenca com a pessoa errada, pois ele não é um simples mago. Eles estão fugindo quando aparece de repente atrás de Kim, impedindo de ir mais longe, e dizendo que eles o atacaram e agora querem recuar. Kim fica surpreso com a aparição repentina de An e percebe que ele bloqueou sua fuga de propósito, sem usar esse truque contra eles antes. Kim fica chocado porque a única pessoa que pode piscar é um mago de batalha de curto alcance de alto nível, acima do nível 60. An então os derrota e fica feliz quando seu nível sobe para 16. O sistema diz a ele que ele demonstrou um forte desejo de não perdoar aqueles que mancharam sua honra, enquanto Luxo também está muito impressionado com as habilidades de luta que ele mostrou, fortalecendo a lealdade de seus seguidores. Devido a tudo isso, seu status inativo foi ativado, e mesmo que An não saiba o que isso significa, ele ainda pensa que deve ser algo legal. Luxo então diz a An que há algo que ele quer mostrar a ele e pergunta se An o seguirá. Depois de pensar por um tempo, An decide se juntar a Luxo e eles começam a viajar em direção ao esconderijo do demônio. Depois de caminhar por uma semana, An está exausto porque seguiu a sugestão de Luxo, que abriu um portal no meio de um deserto e eles tiveram que caminhar por 7 dias depois de atravessá-lo. An suportou toda essa caminhada por causa de seu status de nível 99, mas está gradualmente perdendo a paciência. Antes que ele pudesse desistir, Luxo diz que vê uma vila, deixando-a feliz por finalmente chegar a um lugar onde ele pode conseguir comida. Ao entrar na vila, Luxo diz que este é o destino deles. An pergunta se ele tem certeza disso, porque ele não se sente bem com isso e tem certeza de que seu mestre causou muitos problemas neste lugar também. Quando os moradores o veem, eles o cumprimentam alegremente, dizendo que o governante absoluto e seu salvador finalmente chegaram. Uma missão paralela aparece na frente de An, informando que sua próxima tarefa é reconstruir uma vila que está prestes a desmoronar. An pensa que nem mesmo consegue se sustentar, mas, alheio a seus pensamentos, os outros o cumprimentam com respeito. Um velho chamado Profeta Carlos, com cerca de 163 anos, se aproxima para cumprimentar-a e conta a história da vila. Segundo ele, há muito tempo, eles abrigaram 12 anciões nesta área, que era escondida do Império, e esses 12 anciões estavam procurando o descendente do governante absoluto. Essa área não possui monstros, animais ou qualquer tipo de alimento, e eles o esperavam na pobreza. An pergunta a Carlos por que eles não conseguiram obter suprimentos de outras áreas externas, ao que o velho responde que era impossível, pois nenhum dos moradores ou mesmo os anciões conseguiam obter suprimentos.